Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês, todos os que querem, todos os que creem, todos os que almejam ter a sua alma salva, redimida, como foi o caso do mendigo Lázaro. Graças a Deus. E eu gostaria de dividir com vocês esse pensamento, essa direção, essa inspiração que o Espírito Santo nos deu. E eu queria que você pensasse comigo, apenas raciocinasse no seguinte: nós falamos durante essa semana toda sobre o homem rico e sobre Lázaro. O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. A pergunta que eu gostaria de fazer, e queria que você pensasse, é o seguinte: se o mendigo Lázaro estivesse no lugar do homem rico e o homem rico estivesse no lugar do mendigo, você acha, o que você pensa? O rico se salvaria? O pobre Lázaro seria salvo? O que você acha? O que você deduz disso? Porque o rico, aqui nessa história, ele foi para o inferno. Por quê? Porque ele era rico? Não, não era porque ele era rico. Era porque a sua fé estava sujeita às suas vaidades, à sua vida de luxúria, à sua vida regalada, aos seus prazeres, que quer dizer o seguinte: o rico prezava mais os prazeres que tinha neste mundo do que o prazer da própria alma. É isso aí. Ele não atentava para a sua alma, porque ele achava que, por ser rico, Deus já o havia escolhido para, quando morresse, fosse para o céu. Só que essa cultura antiga, retrógrada, nada tem a ver, porque é o que normalmente os judeus pensam. O judeu pensa assim: se eu tenho dinheiro é porque eu mereço. Então Deus me agraciou com dinheiro, com condições. Então, com certeza, se eu tenho dinheiro, se eu tenho tudo o que eu quero, então ele também vai me dar o reino dos céus. Ele pensa assim, que é automático, que ele merece. Mas nós vemos que, como Deus sabe de todas as coisas, ele sabe todo o futuro, ele sabe o passado, presente, futuro, tudo. Nada fica oculto aos seus olhos, nada, absolutamente nada. Nada. Então, ele sabia que, por exemplo, Jó foi um homem muito rico, riquíssimo, esteve ocupando o lugar desse homem rico aqui da história de Lázaro. E Jó mantinha a sua fé em Deus. Ele era íntegro, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Quando ele perdeu tudo, quando o diabo o tentou,
A mulher dele, a mulher de Jó, quando viu ele todo doente, todo enfermo, tinha perdido tudo, até os amigos, e perdeu tudo. A mulher dele lhe disse: amaldiçoa a Deus para que você morra de uma vez, porque é melhor morrer do que viver assim, cheio de feridas. E Jó respondeu para a mulher: mulher, falas como louca. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Jó pensava que o bem e o mal vinha de Deus. Não. Deus permite que nós vivenciemos o bem e vivenciemos o mal, para que nós possamos avaliar o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé, o nosso temor para com Deus. Então, esse homem rico aqui dessa história que aconteceu lá na Babilônia, que Jesus fala, ele, mesmo que fosse pobre, ele negaria a fé. Por quê? Porque Deus sabia dele, conhecia o rico. Ele sabia que lá na frente o rico iria negar se tivesse na situação do mendigo. Agora, eu não sei também dizer se o mendigo estivesse no lugar do homem rico, ele iria desprezar Deus e iria se entregar à sua luxúria. Eu não sei, mas eu creio, essa é uma questão de entendimento, de fé, não está escrito isso aqui, mas eu creio que Deus permitiu o mendigo ser o que era para salvar a sua alma. Jó foi, digamos assim, ele esteve no lugar do homem rico e esteve no lugar do homem do mendigo. Ele esteve em ambos os lugares e ele manteve a sua integridade, a sua fé em Deus. Então você pode avaliar. O salmista lá, no Salmo 119, diz: foi-me bom, Senhor, ter sido afligido, para que pudesse conhecer a tua lei, a tua palavra, os teus decretos. Então, Deus permite, Ele permite que nós passemos pelas situações adversas, não para nos provar, para ver como nós vamos reagir, porque Ele já sabe todas as coisas, mas para que nós venhamos conhecermos a nós mesmos. Porque é fato que as pessoas prezam mais as coisas deste mundo do que a própria alma. Elas desprezam a sua alma, mas querem atender todos os seus caprichos da sua alma. Querem atender as vontades da sua alma, os desejos do seu coração, que representa a alma. Mas desprezam a alma e se esquecem que a alma é o maior tesouro que a pessoa pode ter neste mundo. Então, tanto o rico quanto o mendigo, Lázaro, eles tinham uma riqueza incalculável. Eles eram riquíssimos. Como você que está me assistindo é riquíssima. Eu sou riquíssimo. Nós somos todos riquíssimos, porque nós temos uma alma. E a alma é eterna, a alma não morre. Mas agora, o que nós vamos fazer com essa alma? Que atenção que nós vamos dar para essa alma? É claro que se nós tivermos juízo, se nós formos conduzidos pela palavra de Deus, e eu creio que
essa preciosidade, essa riqueza que Deus nos dá é tão imensa, é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele nos deu o Espírito Santo para proteger, para guardar o nosso coração, ou seja, a nossa alma, a nossa salvação. Eu penso, se eu não tivesse o Espírito Santo, não haveria garantia nenhuma para a salvação da minha alma. Mas Ele me deu o Espírito Santo que dirige, que conduz os meus pensamentos, conduz as minhas ideias, que me faz fazer as boas escolhas, que me faz semear o que é bom hoje, porque para que eu venha colher amanhã o que é bom. Então, Deus nos deu e nos dá o Espírito Santo para proteger a nossa salvação, quer dizer, a nossa alma. Então, eu não acredito que se o rico tivesse, esse rico aqui da história lá da Babilônia, se ele estivesse no lugar do mendigo, ele seria salvo. Eu não acredito, eu não creio. E o certo mendigo, eu fico pensando, se ele estivesse no lugar do rico, ele seria salvo? Eu penso que Deus permitiu que ele fosse mendigo para salvar a alma dele. Porque se ele estivesse no lugar do homem rico, eu não sei, provavelmente ele iria também dar atenção às suas riquezas, à sua luxúria e esquecer da sua alma. Com licença. No livro de Isaías, capítulo 57, eu vou ler para você uma coisa. Vale a pena, nessa linha de pensamento, a gente meditar sobre esse texto, Isaías 57. Ele diz assim, olha só, Isaías 57 diz assim: perece o justo, quer dizer, morre o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Quer dizer, Deus usa a morte para manter o justo salvo. Porque se por acaso o justo for perder a salvação lá na frente, perder a sua justiça, perder o tino, perder a visão da grandeza, da riqueza, da incalculável riqueza que é a sua alma, então Deus antes tira a vida dele. Então eu tive colegas do ministério, bispos, pastores, que foram ceifados, pereceram, morreram, ou seja, foram separados do seu corpo, ainda jovem, ainda moço, ainda novo. Por quê? Eu creio que Deus os levou para que eles não perdessem a sua salvação. Se eu fosse perder a salvação amanhã, eu queria partir hoje, claro. E Deus, vendo o meu coração temente a Ele e cuidadoso para com a minha salvação, da salvação da minha alma, então
ele cuidaria de me levar antes de eu perder a minha salvação. Então, amiga e amigo, o que eu quero que você saiba é que a sua alma é uma riqueza incalculável. Ela é tão rica, ela é tão preciosa para Deus, ela é tão disputada, porque o diabo quer a sua alma. Ele não vai precisar da sua alma para nada, mas ele quer agredir Deus, ofender Deus, insultar Deus. Quando o diabo leva uma alma, realmente ele desagrada a Deus, porque é uma alma. A alma não tem preço. Jesus deixa a pergunta: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Lá em Provérbios, Salomão diz, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, quer dizer, a sua alma. Quer dizer, você pode não ter nada na vida, você pode ser a pessoa mais pobre deste mundo, mas você tem uma riqueza incalculável, imensurável. Essa riqueza vai viver a eternidade toda. Agora, você e somente você, quem decide se ela vai viver com Deus ou afastada, distante de Deus. Obviamente, junto com todo o inferno. Então é assim. Então Deus, ele ama tanto a gente, tanto, que ele deu a alma do filho dele para resgatar a nossa alma. Lá no jardim do Getsemane, Jesus orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes, ele insistiu 3 vezes. Ele orou: Pai, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele disse, ele confessou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava passando pelo crivo, o crivo do fogo, a provação, porque ele viria agarrar os pecados, as maldições, as doenças, todo o inferno que o ser humano sofre neste mundo, ele iria agarrar no seu corpo e levar para a sepultura, para poder salvar todos. Ele pode salvar todos, ele salva todos, todos os que nele creem. Quem não crê, o que ele pode fazer? E a salvação é uma opção, é uma escolha que nós fazemos por nós mesmos. Deus fez a parte dele. Jesus deu a alma dele pela sua alma. Ou seja, Jesus fez a vontade do Pai. Deu a sua alma para resgatar a alma sua. Mas se você despreza o que ele fez por você, o que ele pode fazer? Nada. Então, um dia eu tive essa experiência, a experiência da salvação. Foi a coisa mais gloriosa que aconteceu na minha vida. A maior riqueza deste mundo. Eu tinha 19 anos. Não me esqueço. Era tão grande a riqueza, a alegria que inundou meu coração quando eu fui perdoado, fui salvo, fui livre do inferno, do qual eu tinha um medo terrível. Só em falar a palavra inferno, para mim, já me assustava. Mas quando eu fui
resgatado, salvo, então, minha amiga e meu amigo, foi a maior alegria da minha vida. Mas eu tive que dar a minha alma, eu tive que entregar a minha alma para o Senhor Jesus. Eu dei a minha alma. Então, ele pôde me salvar. Eu abri mão da minha alma, eu a entreguei para Jesus. Eu criei nele, assumi essa fé nele. E até hoje, graças a Deus, por conta do Espírito Santo, ele tem conservado a minha salvação. Então, não é uma questão de mérito pessoal. Eu não prego o Evangelho, eu não levo às pessoas aquilo que Deus me tem dado por uma questão, assim, de receber louvores desse mundo, ou a glória desse mundo, não. Eu faço isso porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de amor veio sobre mim para conservar a minha alma salva. Então, nós queremos dar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Agora, eu não posso, e nem Deus pode impor a vontade dele para você. É você que tem que... Ele coloca à disposição. Olha, aqui está o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você me aceita, então você é salvo. Você me aceita, quer dizer, se você deixa a sua alma na minha mão, você entrega a sua alma, as suas vontades, seus desejos, suas cobiças, seu futuro, tudo se entrega nas minhas mãos, então você recebe aquilo que eu conquistei no Calvário para você. Então Jesus, lá no Getsemane, deu a alma dele para salvar a sua, a minha, a nossa alma. Se nós não aceitamos, se nós rejeitamos, se achamos que não é bem assim, então ele não pode fazer nada. Mas graças a Deus, ele nos tem conservado para que possamos levar para outras pessoas, inclusive para você, aquilo que ele nos tem dado. Então, quando nós falamos aqui da história de Rico e Lázaro, nós temos que entender o seguinte: o rico foi para o inferno não é porque ele era rico, não. Ele recebeu a riqueza aqui na terra, no outro mundo ele vai receber a miséria, vai para o inferno. Não, não é assim, não. É porque ele prezou mais as suas riquezas do que a sua própria alma. Ele prezou, ele gostou mais, ele amou mais este mundo do que a sua própria alma, que é eterna. Quer dizer, ele desprezou a maior riqueza que Deus lhe havia dado, que era a vida, que era a sua alma, o seu coração. E se entregou à sua luxúria, se entregou à sua vida regalada. Ora, Deus não pôde fazer nada. Não foi Deus que o mandou para o inferno. Não, foi o rico que escolheu, porque ele rejeitou viver no temor de Deus, como foi o caso de Jó, que vivia no temor a Deus. Então, Jó era um homem riquíssimo, mais rico de todo o Oriente, e foi salvo. Mas quando ele esteve na miséria, com doença, na pobreza, na desgraça, e até perdeu todos os seus 10 filhos, e até a mulher que disse amaldiçoa a Deus e morra de uma vez. Eu não posso ficar com um homem dessa situação. E Jó disse, mulher, falas como louco. Então ele pensou, Deus
me deu os bens, agora ele me dá os males. Não foi Deus, foi o diabo que fez aquilo com ele. Mas Deus permitiu que o diabo provasse a Jó para mostrar para o diabo que mesmo no sofrimento, o caráter de Jó era tão bom, ele era tão fiel a Deus, tão leal, que ele, mesmo no lado avesso da vida, ele manteve a sua integridade, a sua salvação. Então ele era rico, depois ficou mais rico ainda, recebeu em dobro tudo que tinha, tudo que havia perdido, tudo aquilo que o diabo tomou. Inclusive você pode assistir essa série de Jó, está passando na Record todos os dias. É muito importante, você vai gostar. Você vai gostar e muito, muito, porque dá uma lição de vida para a gente. O mendigo, eu penso que se ele fosse rico, acredito que ele dificilmente seria salvo, porque ele, coitado, ele tinha fé em Deus enquanto era mendigo. Ele não tinha nada. Então ele tinha fé em Deus. Mas se ele estivesse no lugar do rico, eu não sei. Eu acredito que ele também se perderia. Mas Deus sabia do coração de Lázaro. Deus conhecia o coração de Lázaro, que era um homem temente. E por ser temente a Deus, Deus o levou enquanto era pobre, porque se ele fosse rico, estivesse vestido de púrpura, de linho finíssimo e vivesse todos os dias regaladamente, ele deveria também desprezar a sua alma e viver em função daquilo que ele tinha. Eu penso assim, mas só Deus sabe. Eu imagino, mas isso não considere, por favor. É uma questão pessoal. Vamos pensar na nossa vida, na sua alma, minha amiga, meu amigo. Talvez você esteja na situação de Lázaro. Você perdeu tudo, você não tem nada, ainda está doente, mas você ainda tem uma riqueza incalculável à sua disposição para viver essa riqueza na glória de Deus, que é a sua alma. Deus morreu para salvar a nossa alma. Jesus não veio aqui nesse mundo para mudar a nossa sorte. Não. Ele veio neste mundo para salvar a nossa alma. A nossa alma. Ele não veio para sacrificar a alma dele para que a gente pudesse ter dinheiro, posição social, pudesse ter uma vida regalada. Não, ele veio para salvar a nossa alma. Ele veio só para salvar a sua alma. Veja o quão preciosa é a sua alma. Veja a grandeza da sua alma. E o que é que você tem feito com ela? Você está preocupado com tudo que está ao seu redor, com tudo que existe nesse mundo. E esquecendo-se que a sua alma, o centro da sua vida, é eterna ou morte eterna. Morte quer dizer separação eterna de Deus. Você escolhe. Dá licença. A maior riqueza que eu tenho é a salvação da minha alma. É a maior riqueza que eu tenho. E eu não troco isso por nada nesse mundo. Quisera já estar com ele na eternidade. Mas enquanto eu estiver aqui neste mundo, nós vamos levar o que Deus nos tem dado de conhecimento, de discernimento espiritual. E isso nós temos passado para os nossos colegas, pastores, bispos, etc., para que
as pessoas venham ter consciência de que, sejam ricas ou pobres, elas têm uma riqueza dentro de si que é eterna, que é imortal. Essa riqueza é imortal. Mas o que é que elas estão fazendo com essa riqueza, que é a sua alma? Lá, deixa eu falar para vocês aqui, só para desfechar esse pensamento. Salomão, na sabedoria dele, que Deus lhe deu, ele disse assim: a vida vai se acabar, numa linguagem popular, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Está falando do corpo. Ele está falando aqui do corpo. Então, quando quebra esse corpo, quer dizer, quando esse corpo é separado da alma, ou a alma se separa desse corpo, então, ele diz, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito, quer dizer, a nossa capacidade de raciocínio, sabedoria, inteligência, os talentos que Deus deu a você, que é o espírito, voltará para Deus. Deus emprestou e empresta a sua sabedoria para o ser humano, para a sua criatura. Para todos, bons ou maus, salvos ou perdidos. Ele empresta a sua sabedoria para todos. Um dia, essa sabedoria vai voltar para Deus. Ele estava emprestado. A minha sabedoria, o meu espírito, está emprestado para mim, enquanto eu estou nesse mundo. Mas quando esse corpo voltar ao pó, o meu espírito, esse espírito, vai voltar para Deus. Quer dizer, a sabedoria, a inteligência, a capacidade, etc., voltará para Deus. Aqui, nesse texto, deixou uma pergunta. E a alma? Aqui ele não fala, Salomão não fala da alma. Ele fala que o corpo volta à terra, o corpo físico. E o espírito volta para Deus, que o emprestou, que o deu. Mas e a alma? Para onde vai a alma? Ele não dá uma definição, por quê? Porque cada um tem que decidir por si. Cada um tem que decidir por si. Só você pode decidir o que você vai fazer com a sua alma. A alma, ela será salva ou perdida eternamente, mas ela nunca vai morrer. Ela é imortal. Imortal. Se vai ficar com Deus ou se vai para o inferno, quem decide é a própria pessoa. Lá em Eclesiastes você vai encontrar esse texto. Eu vou deixar registrado aí para você pensar nisso. Ele fala do corpo que volta ao pó, do espírito, que é a inteligência, o intelecto, a capacidade de raciocínio, os talentos que Deus empresta para nós, volta para Deus, é o espírito. Mas e a alma? Digamos, o coração, que representa a alma, o centro das nossas emoções. Para onde vai? Isso só a nossa cabeça pode decidir. Somos nós que decidimos, não é Deus, não. Ele nos dá sabedoria, inteligência, nos deu a palavra dele para que a gente venha saber escolher. Porque o que você escolhe, o que você semeia, o que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã. E a sua alma depende da sua decisão.
essa riqueza que você carrega dentro de si, imensurável, depende da sua cabeça, depende da sua decisão. Eu fiz a minha escolha. E Deus nos selou com o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha guiar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos venham guiar a nossa alma e nós sejamos salvos. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, eu quero responder aquelas pessoas que dizem assim: ô bispo, eu estou há tantos anos na igreja, mas ainda não recebi o Espírito Santo. Você não recebeu o Espírito Santo porque você ainda não entregou a sua alma, os seus desejos, suas vontades. Você não entregou todo para Jesus. Você entregou parte. Ele não aceita parte. Ou é tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Se você quer o tudo de Deus, você tem que entregar toda a sua vontade para Ele. Jesus entregou a vontade dele para Deus. Para Deus, o Pai fizesse a vontade dele através da sua vida. E ele teve que morrer e suportar uma cruz pesada. E o pior de tudo, carregar a maldição, doença, enfermidade, pecado de toda a humanidade. Ele fez a parte dele. Agora, a sua parte só você pode fazer. Até amanhã, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.